naturalmente falando, mas espiritualmente, querido, também funciona assim. E a Bíblia fala sobre os frutos do Espírito, que é longanimidade, paz, mansidão, domínio próprio. E a Bíblia diz que contra essas coisas não há lei. O que é que a Bíblia está dizendo? Que o fruto do Espírito é domínio próprio. Que quando você deixa que o Espírito Santo, o fruto não é seu, o fruto é do Espírito, e deixa com que esse Espírito floresça e brote em você os frutos. O que é o fruto? É a qualidade, é o resultado. Então o Espírito em você gera resultados bons, gera boas atitudes, que não são suas, são do Espírito. O Espírito que está em você. Você está aqui? E quando nós deixamos isso acontecer, querido, quando o Espírito Santo, ele tem o governo em nossas vidas, nós passamos então a gerar frutos. Uma pessoa que ela é explosiva, ela consegue agora ter controle sobre aquilo. Uma pessoa que não tem paciência, ela passa a ser paciente, né? E muitas coisas começam a brotar, né? Uma das coisas que mais me deixou feliz, quando eu comecei a deixar e trabalhar com que o Espírito Santo pudesse se revelar através da minha vida, foi quando minha mãe falou, né, estava com a Aline no dia, estava com muita gente, ela disse assim: meu filho, realmente é Deus na sua vida. É porque a mãe da gente sabe, né, meu filho? Ela lidou com minha personalidade por muitos anos, com aquilo que foi construído psicologicamente, com aquilo que foi impregnado em mim, com as circunstâncias, porque nós somos resultado do que vivemos. Você está aqui? Mas o Espírito Santo, irmão, quando você deixa com que ele produza os frutos da sua vida, você já não passa mais a estar condicionado pelos resultados, ou agir pelo que você construiu, foi construído naturalmente, psicologicamente para si. Você agora começa a ser condicionado pelos frutos que o Espírito Santo gera em você. Você está aqui? Então, é sobre isso que a gente falou um pouco hoje pela manhã. Mas eu quero, e como foi pela manhã, eu quero hoje te dar situações práticas na palavra, de como você dobra as suas emoções à vontade de Deus, e dessa maneira usufrui do melhor. Nós já entendemos que existem várias estações, que precisamos estar com o Espírito alinhado para a gente discernir cada uma delas, porque não adianta eu entrar no inverno com a roupa do verão. Você está aqui? Eu vou sofrer. Não adianta eu entrar em um momento de alegria na minha vida com a roupa da estação do choro. Você vê Davi, por exemplo, quando recebeu a notícia e o filho dele, então ele perdeu o filho. A Bíblia diz que ele chorou, que ele orou, que ele clamou. Mas quando aquilo foi consumado, irmão, quando aquela estação passou e não tinha mais como voltar, porque a estação não é você que decide. Você decide o que você vai fazer nela, mas o que ela, se ela vai vir ou não, você não decide. Você está aqui? E Davi, quando entendeu, a estação já veio, ela já aconteceu, não há mais nada a fazer. A Bíblia diz que Davi rasgou as suas vestes e vestiu novas vestes. E a Bíblia fala sobre vestes de alegria ao invés de pranto. Então há tempo para todas as coisas. A Bíblia diz: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Então existe o tempo, sim, irmãos, do choro. Mas é um tempo. Às vezes Deus está em uma temporada nova para você, e você insiste a estar vestido com aquelas vestes, insiste a estar com aquela mentalidade do que passou. E Deus está dizendo: esqueça do que passou. Não é porque eu fui criado, pastor, você não sabe. Meu pai Chiquinho era bicho nojento. Irmãos, eu não sei quem foi teu pai, quem é tua mãe, mas eu sei quem é o Espírito Santo que habita em você. A Bíblia diz que é espírito de ousadia, de intrepidez. A Bíblia diz que Ele te deu alegria. A Bíblia diz: a alegria do Senhor é a nossa força. Então não dá para entender um crente que vive o tempo todo triste, carrancudo, o tempo todo. Não é porque eu sou assim, rapaz, eu não sei como tu é, eu sei quem está em você. E se você começar, é muito simples, irmãos, ver um crente que realmente vive no Espírito.
É porque os aspectos do Espírito, os frutos, começam a aparecer. Não fica só no discurso. Ah, eu sou crente. Da onde? Do verbo da vida. Cuidado. Vai ter um monte de crente do verbo da vida no inferno. Pastor, como é que o senhor se diz isso, pastor? Não, meu filho, é a Bíblia. Pastor, mas o senhor não sabe, eu orei e o demônio saiu. Se cuide que vai para o inferno também. Eu orei e a pessoa foi curada. A Bíblia diz, Jesus falou que lá no grande dia, muitos chegariam para ele e vão dizer: Senhor, em teu nome eu expulsei demônios, em teu nome eu curei enfermos. E ele vai dizer: se afaste de mim, vós que pratica a iniquidade. Deixa eu dizer, irmãos, o que determina a tua salvação e a tua espiritualidade em Deus não é o teu bonito discurso de crente, é a tua vida, o teu fruto. Você está aqui? Uma pessoa que fica o tempo todo remoendo o passado, uma pessoa que fica o todo condicionando, comparando, não é uma pessoa que tem o Espírito Santo, irmão. Porque uma pessoa que tem o Espírito Santo, ela fala como Paulo falou. Ela diz: me esquecendo das coisas que para trás fica, eu sigo para o alvo da minha vocação, que está em Cristo Jesus. Passou. Pastor, mas foi tão bom. Mas passou. E se você ficar condicionado ao bom ruim que passou, querido, você não vive a estação que Deus tem agora. Aleluia. Porque eu já fui, porque eu já fiz, porque eu já tive. Aleluia. Querido, Deus, Ele quer hoje que você saia daqui com uma mentalidade alinhada com a vontade dEle para a sua vida, para essa estação. E quando você alinha isso, você não vai sair daqui: deixa eu ver como é que está a questão lá do STF, deixa eu ver aqui, porque será que Lula, será que é Bolsonaro, será que é economia? Ei, irmão, a questão não é quem é, a questão é quem está em você. Pessoas: meu Deus, será que eu vou ser demitida? A empresa está demitindo. Será que eu vou ser promovida? Ei, irmão, deixa eu dizer, irmão, para de colocar, querida, a tua vida em condições naturais. Quem tem o Espírito Santo, ele tem convicção sobrenatural. Como a árvore, o pé de juazeiro não está preocupado, irmão. Por quê? Porque ele sabe, minhas raízes estão profundas o suficiente para suportar um momento de seca. A questão não é o que está por fora, é o que está enraizado por dentro. Aleluia. E é interessante o pé de juazeiro, irmão, porque ele, no momento da seca, ele é a árvore que produz a maior parte dos alimentos dos animais. Muitos animais, aves, se alimentam dele. Fazem suas casas em volta dele. Acham abrigo em volta dele. Deixa eu dizer, irmão, você está profundo no Senhor. Não é só sobre você passar bem, querido. É você também guardar aqueles que não estão tão bem assim. Sabe, é você ser refúgio para aqueles que precisam. Deixa eu dizer uma coisa para você, igreja. Sabe por que todas as igrejas estão em um crescimento e vai crescer cada vez mais? Porque o mundo está escasso. O problema está aumentando e vai só aumentar. E a igreja precisa estar preparada para suportar o crescimento, para dar abrigo, para dar descanso ao cansado, para dar comida a um faminto. Nós precisamos alinhar nossa mente com uma mente de generosidade, uma mente que prepare a igreja para receber também fisicamente as pessoas. Nós precisamos ter uma igreja aberta durante o dia, onde as pessoas da cidade saibam: se eu precisar de uma oração, se eu precisar de um conselho, se eu precisar de algo em Deus, eu sei que tem um lugar que vai poder me ouvir, que eu vou poder orar, que eu vou poder buscar refúgio.
Você está aqui? Mas isso, querido, é consequência de uma igreja enraizada, uma igreja que entende sua estação. A estação que vivemos hoje é uma estação de enraizamento, uma estação de crescimento. Nós precisamos crescer espiritualmente, precisamos se dedicar à busca no Senhor, para quando as pessoas buscarem o Senhor, encontrar o Senhor em nós. Sabe onde está a resposta de Juazeiro, querido? Naqueles que se dizem cristãos. Aleluia. Vamos à palavra. Que até agora o Senhor, creio que está trazendo coisas específicas. Mas vamos lá. Todas as estações carregam bônus e ônus. Deus muda estações, querido, mas você decide como você vai atravessá-las. Em Gênesis 37, verso de número 3 ao 5. Vamos abrir. A Bíblia diz: Israel amava mais a José do que a qualquer outro dos seus filhos, porque havia nascido em sua velhice. E mandou fazer para ele uma túnica longa. Quando os seus irmãos viram que o pai amava mais do que qualquer um deles, passaram a odiá-lo ainda mais. Veja bem. Passaram a odiar José ainda mais, porque o pai de José valorizava José. Mas a Bíblia aqui destaca que o pai de José fez a túnica porque José tinha nascido na sua velhice. Então era como se fosse para Israel, para Jacó, José era um, tipo assim, meu irmão, eu sou o cara. Eu velhinho, filho, um menino desse. Você está aqui? Mas a Bíblia diz que os irmãos odiaram ainda mais. Isso que quer dizer que José já era odiado. José já era perseguido. Não foi porque o pai dele expressou esse amor que ele passou a ser odiado. José já tinha atributos na vida dele que fazia ele ser perseguido e odiado. E eu quero que você desde já comece a se colocar no lugar de José. Na verdade, todos nós temos um pouco de José. Todo cristão tem um pouco de José. Porque Jesus, ele fez muitas coisas que José fez. Jesus, ele teve muitas atitudes, emocionalmente falando, que José teve. E a Bíblia continua narrando a história. E a gente vê que José tinha favor, tinha presença do pai, tinha uma promessa. José era alguém de sonhos. José era alguém que se via grande, que tinha uma percepção muito forte de grandeza. Mas José ainda era um menino imaturo. A imaturidade, irmãos, ela pode existir, mas a convicção precisa permanecer independente da fase que você está vivendo. Quando nós chegamos em uma igreja, quando nós chegamos em um ministério, talvez tem muitas pessoas aqui nos visitando. A gente todos os cultos percebe pessoas chegando, você que me visita, você que está assistindo, ou vai assistir depois dessa ministração. Quando você chega, você se sente alguém ainda pequeno, alguém que chegou agora, se sente uma pessoa imatura. Mas deixa eu dizer, querido, todos nós carregamos convicções em Deus, independente da imaturidade, do nível que você se encontra nessa igreja, na fase que Deus chamou, continue firme nas suas convicções e nos seus sonhos. Porque pessoas que se acham maduras, vai tentar roubar e oprimir sonhos de pessoas imaturas. E não importa se é o irmão da tua igreja, não importa se é alguém que deveria, sabe, os irmãos de José deveriam apoiá-lo, os irmãos de José deveriam celebrar a vida de José, mas os irmãos de José não fizeram isso.
Deixa eu dizer, irmãos, nem sempre você vai ter o resultado que você espera, o apoio que você espera das pessoas que você pensa que deveriam lhe dar esse apoio. Elas deveriam? Não deveriam, mas se não derem, continue convicto. Aleluia. Então, a primeira coisa, a Bíblia vai dizer, em Gênesis 37, 23 ao 24, diz assim, 23 e 24, eles se iraram contra José e eles armaram um cerco contra José, eles tentaram algo contra a vida de José, mas a primeira coisa, a Bíblia diz, assim quando José chegou aos seus irmãos, eles lhes arrancaram a túnica longa que ele estava vestindo e o jogaram em uma cisterna vazia. A primeira coisa, irmãos, que o diabo, para tentar tirar aquilo, os sonhos e as coisas que Deus coloca em você, ele mexe logo naquilo que você tem. Ele vai tentar logo denigrir e arrancar de você aquilo que você recebeu. Você está aqui? E a primeira coisa que fizeram com José foi arrancar, e a Bíblia faz questão de dizer, a túnica longa. Naqueles tempos, irmãos, uma túnica, como você vê aqui que a palavra faz questão de repetir isso, que o pai fez uma túnica, que ele estava vestido numa túnica, que eles arrancaram a túnica, ela era muito mais do que uma camisa que você está vestindo, era uma questão de honra, era uma questão de posição, era uma questão de status. Aquela túnica dizia quem era José para Jacó. Você está aqui? E o que é que os irmãos fazem? Eles arrancam isso. Sabe, querido, seja na igreja, seja no trabalho, seja na tua casa. Eu não sei quem nunca viveu isso. Brincadeiras, e às vezes realmente está no campo da brincadeira, mas nem sempre. A boca fala do que o coração está cheio. É o queridinho da mamãe. É o babão do patrão. É o babão do pastor. Quantas coisas José, irmãos, não escutou desses irmãos? Porque José simplesmente era e tentava ser e buscava ser aquilo que Deus chamou ele para ser. Mas ele era o babão, ele era o preferido, ele recebia a túnica. E as pessoas diziam que só quer ser o líder. Fulano de tal chegou agora na igreja, não perde uma limpeza, não perde. O que é que ela está querendo? Está querendo ser quem Deus chamou ela para ser. Está querendo fazer o que Deus mandou ela fazer, não é da sua conta. Aleluia. Nós recebemos muitas perseguições na igreja. Em que igreja? Verbo da vida. De quem? De irmãos. É o babão, é isso, é aquilo. Por quê? Porque 3 meses que a gente estava no departamento, a gente se tornou liderança. E a gente era meninos de 25 anos de idade e liderávamos casais de 40 e 50 anos que já estavam há mais de 15 anos. Desde a fundação da Verbo, eles estavam lá. Aí a gente chega e diz... E um dia, na nossa saída para Sobradinho, quando foi a despedida, um dos casais falou, olha, quando vocês foram levantados. Eu disse, o que é que esse menino tem para me ensinar? Esse menino não tem nada para me ensinar. Você está aqui? Porque as pessoas, irmãos, vê a carcaça da gente por fora. Naquele tempo, nem barba eu tinha. A barba já foi uma estratégia para eu parecer um pouco mais velho. Você está aqui? Porque é uma coisa a menos para eu lidar. Deixa o povo pensar que eu sou mais velho. Mas ele disse, olha, eu peço perdão. Porque eu aprendi muito, eu cresci muito com você na liderança, mas eu não acreditei no começo. Eu julguei e eu falei mal. Eu ainda comentei com alguns irmãos. Você está aqui? Sabe, querido, e tudo isso acontecia e eu e a Aline sabia. Mas a gente já tinha decidido que nada ia nos parar. Porque existia uma convicção que estava acima do natural. Não importa o que vão pensar, importa o que o meu pai pensa de mim. José, ele dizia, o meu pai me deu a túnica. E ainda que arranquem a túnica, eu sei o que meu pai pensa de mim.
Deixa eu dizer, irmãos, podem te arrancar a túnica, mas não podem arrancar os teus sonhos. Não pode arrancar o que Deus pensa sobre você. Podem até tirar você de uma liderança, podem até afastar daquilo que Deus chamou você a fazer. Sabe, querido, mas querendo ou não, se Deus te chamou para um governo, pode colocar você no cárcere, você vai governar no cárcere. Não importa se você continuar firme e convicto naquilo que Deus te chamou e te revelou para ser. Aleluia. Vamos continuar. Quando arrancaram então a túnica de José, não arrancaram a identidade dele. Separe, irmão. Aprenda a ter controle e domínio próprio. É você aprender a separar as perdas da sua identidade. Deixa eu dizer, o carro que você tem, o status que você tem, de quem você é filho, nada pode ser maior do que a identidade que Deus tem sobre você. Nada, porque se você perder essas coisas, você perde a identidade. Mas quando você sabe quem você é em Deus, ainda que você perca as coisas não te tiram a tua identidade. José, e você vai entender isso na história de José. José, irmãos, ele não precisou de uma túnica para ser quem ele era. Ele recebeu a túnica por ser, e não foi por ter. Eu acho que isso é muito profundo para alguns. José não foi por ter, ele teve por ser. Se você é em Deus, o ter é consequência e não a motivação. E ainda que te tirem, o Senhor restaura 7 vezes mais. Porque o que é seu, irmãos, e você confia e continua confiando no Senhor, vai chegar em você. Mas depende do teu posicionamento. Em Gênesis 39, 2 ao 4, a Bíblia vai narrar que José foi ser escravo na casa de Potifar. E a Bíblia diz, o Senhor estava com José. Quem estava com José? O Senhor. José não estava mais na casa do pai, José não tinha mais os seus irmãos, aqueles que deveriam proteger José, foi vendê-lo como escravo, mas José não tinha pai, não tinha irmãos, mas tinha o Senhor. E José continuou nessa convicção, de modo, a Bíblia diz, que este prosperou e passou a morar na casa do seu senhor egípcio. Irmão, tu já pensou, uma pessoa que arrancaram até as vestes dela, foi vendida como escravo, e agora é escravo na casa de um egípcio. O cara é filho da promessa. Simplesmente ele é filho de Israel, filho de Jacó. Tem sonhos de governador. Só que José, arrancaram a túnica de José, depois jogaram ele no poço, depois ele foi amarrado, vendido como escravo. E agora, José vai morar na casa do seu senhor. Ele continuou sendo escravo, sim ou não? Mas Josué dizia, prosperei. Oxente, avancei. Eu tinha um sapato e uma sandália velha. Tenho uma bicicleta, prosperei. Eu tinha enxaqueca, não tenho mais, prosperei. Você está aqui? Ei, irmãos, quando você tem convicção que é seu Senhor, você começa a celebrar os pequenos avanços. Porque quem não sabe considerar Deus nas pequenas coisas, nunca vai ser colocado nas muitas coisas. Ser fiel no pouco, que no muito te colocarei. Aleluia. Porque eu fui chamado para ser pregador. Eu fui chamado para ser líder. Se você não for fiel nessa igreja com uma vassoura, você nunca vai ser fiel com o microfone.
Pode ser em outra igreja. Nessa aqui, não. Pelo menos enquanto eu for pastor e tiver essa palavra me guiando. Você está aqui? Precisamos ser fiéis no pouco. Precisamos ser fiéis com o que Deus nos confia nos bastidores. Ou você só é filho de Deus se tiver com uma túnica longa. José continuou sendo filho e sendo fiel, mesmo como escravo na casa de Potifar. Você está aqui? Fecha aspas. Quando a Bíblia diz, verso de número 3, quando este percebeu que o Senhor estava com ele e que o fazia prosperar em tudo o que realizava, José ganhou a sua confiança e tornou-se o seu administrador. Deixa eu dizer, irmãos, quem percebeu que o Senhor estava com José? O egípcio. O egípcio era crente, irmão? O egípcio cria no Deus que o José cria? Mas ele dizia, rapaz, Deus deve estar com esse homem. Pelo quê? Pelos frutos, pelos resultados, pelo como ele se comporta em meio às circunstâncias. As pessoas não vão reconhecer Deus na sua vida pelo que você fala, mas é pelo que você produz. Pelo que você faz. Você está aqui? Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor é de mim, mas é de mim quem faz a vontade do meu Pai. E a Bíblia diz que a vontade de Deus é que a gente dê frutos, e frutos em abundância. Frutificai-vos. Dê frutos, sejam frondosos. Aleluia. E José, irmãos, ele apresentava resultados, ao ponto de uma pessoa que nem cria no que José cria, dissesse, rapaz, como o Senhor, como Deus está com você, eu vou deixar você administrar todos os meus bens, porque na tua mão vai prosperar. José não precisou se apresentar, José não estava com túnica, José chegou como escravo, irmão, mas José mantinha a sua identidade em Deus. E olha só, essa identidade de José fez com que ele prosperasse e virasse um administrador na casa de Potifar. Mas essa mesma posição fez José ir ao cárcere. Será que você age como você age em Deus só por causa da promoção? Ou você está disposto a ser caluniado, defamado, mantendo essa posição? Se te tirarem o status, você vai continuar servindo a Deus e amando ao Senhor? José, ele continuava em Deus, independente da circunstância, independente da estação. Era estação de escravo, ok. Era de governador, ok. E aí se apresenta a mulher de Potifar para que José caia em pecado. O que José faz? A Bíblia diz, em Gênesis 39, verso de número 8 e 9. Olha o que a Bíblia diz, coloca aí. Gênesis 39, 8 e 9. E porém recusou e lhe disse, o meu Senhor não se preocupa com as coisa alguma da sua casa, e deixou tudo o que tem aos meus cuidados. Não há ninguém nesta casa maior do que eu. Ele nada me negou, a não ser a senhora, porque é a mulher dele. Como poderia eu, então, cometer algo tão perverso e pecar contra Deus? Sabe o que é que mais me deixa impressionado com a atitude de José? Não é só dele se negar ao pecado, mas ele começa a dizer, o Senhor, que Senhor? Ele está falando de Potifar. Ele está dizendo, olha, Potifar me confiou em mim, me deu aqui posição, ninguém é maior nessa casa do que eu. Mas ele me negou a senhora, eu não posso ter relações com a senhora. Mas deixa eu dizer, José ele tinha consciência que se errasse, ele não estaria errando contra Potifar, ele estaria errando contra Deus. Ele não diz, o que meu Senhor vai pensar de mim? A preocupação dele não é com o que os outros vão pensar dele, querido, porque o que os outros pensam dele pouco importa para quem tem convicção de quem é Deus.
Irmãos, eu às vezes repito isso em púlpito, e às vezes parece uma soberba, mas não, querido. José também parecia um soberbo quando dizia daquilo que ele tinha convicção em Deus. E eu tenho levado isso comigo, e muitas vezes eu tenho feito afirmações no ministério, e essas afirmações, irmãos, não faz eu ser simplesmente soberbo, faz com que você também possa cobrar de mim aquilo que eu tenho dito aqui. E graças a Deus até hoje ninguém chegou para dizer: ei, pastor, você fala, mas aí, ó, você está fazendo, você está cedendo, você está, sabe, se dobrando. Deixa eu dizer, querido, a gente não se dobra, porque um dízimo é mais alto do que o outro. Pouco me importa quanto você dizima. Você está aqui? Nós não administramos para você, nós administramos na casa do Senhor. Nós devemos fazer para Deus. Mas tem pessoas que estão preocupadas porque que vai dar, que vai ofertar, ou que vai fazer algo para ver se o pastor, para ver se o líder, para ver se alguém reconhece. Se você está precisando, irmão, esperando reconhecimento de homens, você nunca vai saber qual é o plano de Deus perfeito para a tua vida. Você deve agir e fazer para Deus. Você não deve pecar, não é porque sua esposa vai ficar chateada. Ela vai ficar, vai, ou vice-versa, o seu esposo. Como você viu o que o diabo acabou de fazer na vida de uma família, ligada a um governo de uma cidade. Um homem que em suas redes sociais parecia, e tinha até um discurso bonito. No Natal postou um vídeo com sua família, com seus filhos, declarando e dizendo que Deus abençoe vocês. Irmãos, nós precisamos estar indignados e cansados com um discurso de boca para fora. Comece a ver frutos. O cara totalmente destruído, vivendo uma vida promíscua de traição, sei lá se ele também sabe o que ele fazia. E as pessoas agora se sentem em frente a uma tela para tentar discernir, tentar entender quem errou. Deus não te chamou para ser juiz. Ele te chamou para ser árvore frondosa. Dê frutos, julgue menos, busque mais. Se preocupe com seus filhos, com sua casa, com sua espiritualidade. Busque ter uma vida profunda em Deus. Mas tem pessoas mais atualizadas sobre esse caso do que atualizadas sobre o que Deus fala sobre elas. Eu sei por que foi. E você sabe por que foi que Jesus morreu por você? Você sabe por quê? Mas ele teve as motivações dele. E ela talvez sofria porque ele era um narcisista. Aí, enquanto discute se ela era uma prostituta e se ele era um narcisista, tu é um idiota. Porque o diabo pega essas coisas para te distrair, enquanto está pintando e bordando na tua própria vida. E emocionalmente você não consegue discernir a fase que Deus tem para você. Menos redes sociais, irmão, mais palavra de Deus. Comece a ouvir o que o Senhor tem para você. E José, ele não estava nem aí. Ele não estava preocupado com Potifar, ele estava preocupado. Ele diz: como posso cometer algo tão perverso? Olha o grau que José colocou o pecado na vida dele. Isso é uma perversidade. Não é contra meu pai, não é contra minha mãe, não é contra Potifar, é contra o meu Deus. Como eu posso ser perverso contra um Deus tão bom? Olha só. E aí o resultado da posição de fidelidade de José. Verso de número 20 e 21, de Gênesis 39. O Senhor de José o prendeu e o lançou no cárcere, onde os prisioneiros do rei eram mantidos. O Senhor, porém, estava com José. E a Bíblia reafirma: que Senhor prendeu? O Senhor da terra, mas o Senhor dos céus estava com ele. Irmãos, às vezes, José tinha acabado de elogiar
o seu senhor, o seu patrão. Ele tinha elogiado, ele tinha dito: como é que eu posso fazer algo desse tipo com alguém que tem me reconhecido? Sabe, queridos, às vezes o teu líder, às vezes eu posso errar com você, porque eu sou ser humano, Potifar era ser humano, qualquer um pode errar, querido, mas isso não te dá abertura para desreconhecer aquilo que o Senhor já fez na tua vida. Eu posso ser o teu pastor, você pode ter líderes, você pode, e você deve se submeter a essas coisas, mas você deve em primeiro lugar ter o seu Senhor, Jesus. Você está aqui? E José tinha essa convicção. E a Bíblia diz: o Senhor da terra lançou ele, foi injusto com ele. Foi injusto ou não? Foi injusto. Quem merecia cadeia era a mulher dele. Quantas vezes nós não somos injustiçados? Nas nossas casas. Somos injustiçados entre os nossos parentes, na nossa igreja, na nossa empresa, onde você trabalha. Quantas injustiças, irmãos? Quantos sapos você não já engoliu para se manter em determinados empregos? Para receber determinadas coisas? Aleluia. Eu creio que Deus está falando com você. Não é possível que esse silêncio seja porque a palavra é ruim, não. Mas a Bíblia diz que o Senhor estava com José. 21. O Senhor, porém, estava com José e tratou com bondade, concedeu-lhe a simpatia do carcereiro. Meu amigo, diga aí. Acaba vai para a cadeia, e na cadeia os carcereiros gostam de José. E na cadeia, irmãos, no cárcere, que o diabo prepara para nós, é onde ele mais vai pressionar, para que de uma vez por todas, você abra mão do seu chamado e do dom que Deus colocou na sua vida. Chega uma hora que as calúnias e as decepções te faz cogitar, desconsiderar o dom que Deus te deu. Olha só, verso de número 6 do capítulo número 40. E aí, no verso número 6 de capítulo 40, José percebe que os seus amigos de cela estão tristes. A Bíblia diz: quando José foi vê-los, na manhã seguinte, percebeu que estavam abatidos. E eles dizem: tivemos sonhos. Responderam eles: mas não há quem os interprete. Disse-lhe José: não são de Deus as interpretações? Comentem-me os sonhos. Sabemos que Deus falava com José através de sonhos. E José, mesmo no cárcere, tinha convicção que era Deus falando. Ele poderia, irmão, ter pensado: da última vez que eu falei de sonho, fui vendido como escravo. Você está aqui? Da última vez que eu tentei exercer o que Deus me chamou para ser, da última vez que eu tentei falar sobre o meu dom, não deu bom para mim, não. Mas José, mesmo tendo danos, ele não estava, irmão, na prisão por ser errado, não. Ele não estava na prisão porque não estava seguindo os planos de Deus, não. Ele estava na prisão por seguir. E muitas vezes a gente pensa assim: quando é de Deus, pastor, tudo dá certo. Poxa, e José tinha feito o quê que não era de Deus? E não estava dando errado? Estava dando errado na cabeça de quem não tinha a convicção que José tinha. José, ele tinha a mesma convicção que um dia Paulo teve. Paulo diz assim: importa que eu chegue a Roma. E Paulo lá, no navio, o navio afunda, e o povo: esse cara é um amaldiçoado. Ele diz: mas eu estou indo para onde? Aí para Roma. Então eu estou certo. Porque se para ir para Roma eu tenho que passar por esse mar, eu vou passar. Importa, e ele diz: importa que eu chegue a Roma. Você está aqui?
Eu não sei qual é a tua Roma, irmão. Eu não sei qual é a tua tempestade, eu não sei qual é o teu mar. Não estou falando no aspecto ruim, mas eu ia para Luiz Eduardo Magalhães e Deus me mandou para Sobradinho. E eu passei 3 anos e meio lá. Deixa eu dizer para você uma coisa, irmãos. Sobradinho não estava no mapa do ministério, não. Você está aqui? Roma não era uma cidade cristã, não, mas Paulo tinha convicção disso. José, irmãos, ele entendia assim: Deus me deu um dom, seja na casa de Potifar, seja na prisão, eu continuo convicto disso e vou exercê-lo onde eu estiver. E olha só, é porque eu abri um tema que dava outras ministrações, né? Eu vou fechar essa aspa e depois eu vou recorrer aqui e depois nós vamos ministrar sobre isso. Amém? Mas vamos nós, porque já está esgotando o nosso tempo aqui. Então, irmão, o que é que podemos aprender com José? Não permita que os traumas determinem sua próxima decisão. Nem toda estação vai entender o seu chamado, mas não são as pessoas que precisam entender, é você que precisa permanecer convicto. Da última vez que José falou de sonhos, os irmãos dele não compreenderam ele. E ele poderia dizer: rapaz, eu vou ficar calado que não vão me entender. Sabe, irmãos, os sonhos eles têm muito a ver com os dons proféticos. Mais uma vez estou entrando em uma... E todo profeta ele passa em um período, em uma estação que ele é tido como louco. Como sonhador. Isso faz com que muitos se calem. Mas isso fica para próximas ministrações. A Bíblia vai dizer, por exemplo, em Lucas, que Jesus, no capítulo 22, verso 42, o ministério de música pode vir. Já estamos encerrando. Jesus diz: Pai, se queres, afasta de mim este cálice, contudo, que não seja feita a minha vontade, mas a tua. A Bíblia vai dizer, irmãos, que Jesus ali sentiu angústia. Jesus queria que aquele processo não fosse daquela maneira, mas ele tomou uma decisão de obedecer. A Bíblia diz em 1 Pedro, verso de número 2, capítulo de número 2, verso de número 23, diz assim, ó: quando insultado não revidava, quando sofria não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga com justiça. Está falando a respeito de Jesus. Ele diz: quando era insultado, não revidava. Jesus, irmãos, ele tinha atitudes semelhantes à de José, e eram atitudes que correspondiam ao seu controle emocional. Você está aqui? Ele não revindava, ele mesmo diz: eu não vim para julgar. Sabe por que pessoas, irmãos, elas têm evitado a igreja? Muitas igrejas têm sido evitadas, muitos crentes têm sido evitados. Porque aqueles que deveriam amar e acolher viram juízes. Juízes, um dos outros. Eu estava até comentando, né? E eu glorifico a Deus. Eu já comentei com as 3 pessoas nesses últimos tempos aqui, porque a gente tem recebido pessoas que vêm até de outras denominações, e as pessoas elas questionam muito assim: rapaz, por que vocês aí, a pessoa aceita Jesus e ela já pode ser não tem que se batizar primeiro? Aí eu disse: e o selo da salvação é o quê? É o Espírito Santo ou não é? É. E a Bíblia não mostra que pessoas receberam o Espírito Santo antes mesmo de ser batizado nas águas? Onde é que a Bíblia diz que para cear, você precisa primeiro ser batizado nas águas? Não existe sequência. Também a Bíblia não diz que se a pessoa estiver errada, ela não deve cear. A Bíblia diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo, depois coma e beba. Aí, a religiosidade pega uma coisa, faz a sua interpretação e torna um culto um júri. E todo mundo vai para a igreja para ver quem vai cear ou não. Tem uns ainda se arrumando, dizendo: eu vou lá para ver se fulaninha vai ter a coragem
de ser a hoje. Você viu José sendo juiz lá dentro do cárcere? Você viu José dizendo, ei, vocês fizeram o quê? Bem feito. Vocês estão aqui. Não, irmão. José, irmãos, independente da circunstância, você não foi chamado para julgar, você foi chamado para ser quem Deus lhe chamou para ser. Se você foi chamado para dar ânimo, dê ânimo. Se você foi chamado para ensinar, ensine. Se você foi chamado para ser generoso, seja generoso. E cuide da sua vida e do seu ministério. Aleluia. E aí a Bíblia conta que José interpretou aqueles sonhos. O mesmo sonho, irmão. José, o mesmo poder que vinha sobre José de interpretação, que fez José virar escravo, ele permaneceu convicto. Ele poderia dizer, rapaz, isso não é de Deus não, porque se fosse de Deus, né? O sonho tinha se cumprido, e até agora é só coisa ruim. Não, pastor, eu não vou liderar não, pastor, porque assim, eu só vejo um líder sofrendo. Irmão, não só vive sofrendo não. Você está aqui? Ministério tem ônus, mas tem bônus. Servir a Deus é a melhor coisa do mundo. Se eu pudesse escolher vir nessa vida para ser algo, eu escolheria ser o que Deus quer de mim. Não tem algo melhor do que você fazer o que Deus quer que você faça. Mesmo que isso não te traga sempre benefícios. Porque o benefício ou malefício aqui é passageiro. Mas o que Deus tem para mim e você é eterno. Aleluia. E José interpretou, irmão. E aquele sonho era bom para um e ruim para o outro. Aquele sonho beneficiava um, falava bem de um, mas José foi verdadeiro. José não maquiou o seu dom para que os outros aplaudissem ele. Você está aqui? José viu numa revelação que um ia ser exaltado. Os dois contaram os sonhos e o outro ia ser morto. E José disse assim, irmã, assim, ó, porque assim, tem uma coisa ruim aí. Mas não vou contar não, para tu não dizer que eu estou profetizando mal, sabe? Irmão, falar a verdade, muitas vezes, vai custar para você aplausos ou não aplausos. Você está pronto para ministrar uma ministração e ter poucos amém, glória a Deus? Você está pronto para viver e cumprir um ministério que as pessoas vão te chamar de chato? Pois é, tem posições que as pessoas vão chamar você de chato. E sabe, querido, por José permanecer convicto no seu chamado, o mesmo dom que fez ele ir para a prisão, ir para o cárcere, ser escravo, fez ele se tornar governador. Aleluia. E aqui a gente teria muito ainda o que aprender com a vida de José. O governo na fartura. José, irmãos, até então só tinha governado em território de escassez. Você está aqui? Toda vez que José se encontrava em um momento de governo, era onde? Era na casa de Potifar, era na prisão. Mas agora, José recebe o mais alto cargo do governo. E Deus então traz outro sonho para José interpretar. E José descobre nesse sonho que haverá 7 anos de bonância e de fartura. Não é assim? Mas o próprio Deus que diz que vai ter 7 anos de fartura, diz, ei, mas também vai ter 7 de escassez. Só que o que tinha aquele menino imaturo sido forjado ao longo dessa trajetória, aquele menino que quando falava eu dizia, ele está se passando. Ele foi ganhando maturidade. E agora quando ele foi colocado em 7 anos de fartura, ele não se abestalhou. Ele tinha maturidade suficiente para usufruir da fartura,
sem desperdiçar o que ele precisava para a estação da escassez. Maturidade emocional. Pessoas que estão aqui, aí recebem um valor, estou falando agora de valor, espécie, dinheiro, e eita, e gasta tudo, e pessoas que têm coisas hoje e colocam sua confiança nessas coisas. Seu tesouro, querido, deve estar nas instruções do Senhor. Sabe por que José foi bem sucedido no seu governo? Não foi porque ele guardou, não, nos 7 anos de fartura, não. Foi porque ele seguiu a instrução. Se Deus tivesse dito a ele, gaste tudo e coma tudo, porque na fartura eu vou fazer chover do céu, ele teria feito, porque a confiança dele não estava nas coisas, estava em quem dizia o que fazer. Eu acho que essa partezinha é a mais importante dessa ministração. Os frutos do Espírito, controle do Espírito Santo sobre a tua vida, amém? Tiago 1,12, feliz o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que amam. 1 Coríntios 15:58, portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. Aleluia. Fique de pé. Aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é meus, em teus braços é, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. Se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços
Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços em teus braços, em teus braços é o meu. Em teus braços é o meu descanso. Aleluia. Deixa eu... Sei que o horário já se foi, mas deixa eu dizer uma para você. Vou te dar uma chave. Você que já é cristão, que já nasceu de novo, e ainda às vezes você não entende o que a oração em línguas é. A oração em língua, a Bíblia diz que ela edifica a si mesmo. Ela é uma edificação, ela é uma construção. A Bíblia diz que quem ora em línguas edifica a si mesmo. E nós estamos falando sobre domínio próprio, que é resultado do Espírito Santo em nós, não é isso? O domínio próprio é resultado do Espírito Santo em nós, é o fruto dele se revelando em nós. Mas aprendemos hoje pela manhã que o Espírito peleja contra a carne e a carne contra o Espírito. Então, a carne é o natural que tenta roubar a semente do Espírito e o que ele está tentando produzir em nós. A Bíblia diz que quando Jesus começou a sentir na carne, ao ponto dele suar gotas de sangue, começou a sentir na carne um sentimento de medo, de desistir, de angústia. A Bíblia diz que ele se angustiou, e ele disse: se possível, passa de mim. A Bíblia diz que nesse momento que a carne dele estava ali gritando, a Bíblia diz que Jesus prostrou-se e rendeu orações e súplicas a quem podia livrá-lo daqueles sentimentos. A morte não estava no corpo físico, porque a Bíblia diz que Deus o livrou, Deus o atendeu, mas Deus o atendeu no sentimento. O Espírito prevaleceu sobre a carne, irmão. E Deus, ele deixou essa ferramenta para nós, que é a oração em línguas. A oração em línguas é uma edificação a si mesmo. Quando o diabo está tentando te destruir em um momento e uma fase difícil, quando você não tem a quem recorrer, quando todos te perseguem, te caluniam, quando você se encontra aprisionado em uma circunstância, querido, o diabo está tentando prevalecer contra aquilo que está dentro de você, que é o Espírito. Mas existe o Espírito dentro de você, e você tem uma ferramenta que constrói, reconstrói você, porque ela é para edificação de si mesmo. E você se sente fraco porque você está cumprindo a vontade de Deus, mas você se encontra em um naufrágio, você se encontra em uma escravidão, você se encontra em uma dificuldade, e o Senhor está dizendo: ei, faz aquilo que eu te dei prevalecer. E você começa a orar, e Ele vai reconstruindo em você. Mas eu estou fraco, Senhor. Eu quero mesmo é desistir. Eu estou cansado. E você ora. Deixa eu dizer, irmãos, orar no Espírito é recorrer ao espiritual para prevalecer no natural. Quem se dobra no espiritual fica de pé.
no natural. Por isso que Jesus prostrou-se. E quando chicoteavam ele, e quando batiam nele, e quando botaram ele para carregar a cruz, ele se manteve de pé, porque tinha se prostrado. Ele não se prostrou perante os homens, ele se prostrou perante o Senhor. Quando você ora em línguas, você não ora para os outros verem que você é espiritual. Você ora colocando a sua mente condicionada ao Espírito. Pouco importa o que vão pensar. Ah, pastor, mas o povo diz que esse negócio de orar em línguas é loucura. É loucura mesmo, aos olhos dos homens. Mas para Deus é poder. Para Deus é você dizendo: eu confio em Ti, Senhor. Eu estou balbuciando palavras que eu mesmo não entendo, mas eu sei que quando eu faço isso, a minha mente ela reprograma e recoloca a confiança em Ti. Mas a primeira parte que você precisa fazer para ter o Espírito, para entender essas coisas, é estar conectado espiritualmente com o Senhor. E se tem alguém aqui que por algum motivo está afastado da presença do Senhor, está afastado do seu propósito, ou que nunca confessou Jesus como Salvador da sua vida: pastor, eu já fui em muitas igrejas, mas eu nunca fiz essa oração à frente. Ou então eu já fui da igreja, mas eu estou afastado, e eu entendo que é um momento de eu me reconciliar, que eu preciso disso. Eu preciso mesmo, pastor, e aí à frente. Irmão, você já se perguntou se Jesus precisaria mesmo ir à cruz? Ele mesmo perguntou: não tem outro jeito não? Tem não, irmão. A Bíblia diz que aquele que confessa o Senhor diante dos homens, ele também o confessa diante do Pai. Se você está aqui, ouviu essa mensagem, e mais do que essa mensagem, se você ouviu o Espírito Santo falar no seu coração, eu só preciso que você levante a sua mão e diga: eu quero aceitar Jesus como meu Senhor. Eu quero voltar aos braços do Pai. Se você é essa pessoa, levante sua mão e eu vou orar por você. Faz um sinal com a mão. Tem alguém que nunca aceitou Jesus, ou que está afastado e deseja tomar essa atitude agora? Só levanta a tua mão. Pastor, eu estou com vergonha. Querido, Jesus não se envergonhou de você. Pastor, talvez outro dia. Irmão, você não sabe se você terá outro dia. O Senhor te chama hoje. Se você é essa pessoa, levanta a sua mão. Aleluia. Então eu creio em nome de Jesus que todos já são salvos, que todos já tomaram essa decisão. Mas se você não tomou, querido, não sai daqui sem tomar essa decisão de fazer uma oração entregando a sua vida a Jesus. Eu estarei aqui ao final do culto para orar com você. Amém? Que você seja abençoado na prática dessa palavra, em nome de Jesus. Você pode